Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre alotropia. Bom, o que seria alotropia então? Vamos ler este parágrafo aqui. Certos elementos químicos possuem a propriedade de formar mais de um tipo de substância simples. Essa propriedade é denominada alotropia e as diferentes substâncias formadas são denominadas formas ou variedades alotrópicas ou simplesmente alótropas. Bom, o que isso quer dizer? Vamos lembrar o que é uma substância simples. Eu acho que está claro na cabeça de todo mundo, mas só vamos relembrar. Substância simples será aquela substância que é formada por um só átomo, né? Um tipo de átomo, não um só átomo, mas somente um tipo de átomo. Por exemplo, na aula de hoje a gente vai falar sobre o O2 e o O3. O O2 é o gás oxigênio e o O3 é o ozônio, o gás ozônio, aquele da camada de ozônio. Por que essas duas substâncias são simples? Porque as duas são formadas apenas por átomos de oxigênio, tá? Então, isso é substância simples. Então, a alotropia, como que a gente pode definir a alotropia de uma maneira mais simples? Bom, a alotropia vai ser quando essas substâncias, elas são formadas pelo mesmo átomo, né? Substâncias simples formadas pelo mesmo átomo, porém, elas têm propriedades diferentes, não são a mesma substância, exatamente como o gás oxigênio e o ozônio. Eles são formados por átomos de oxigênio, mas são substâncias diferentes. Bom, e essa diferença, olha só, ela pode se dar quanto à atomicidade, ou seja, a quantidade de átomos que estão ligados, ou referente ao arranjo cristalino, que é como os átomos estão organizados. O O2 e o O3, que é o nosso exemplo de hoje, eles diferem-se entre si quanto à atomicidade, porque a diferença entre os dois está justamente em um átomo de oxigênio, enquanto o O2 são 2 átomos de oxigênio, o O3 são 3 átomos de oxigênio. Então, essa é a diferença entre eles, tá? O arranjo cristalino a gente vai falar nas próximas aulas. Bom, eu gostei dessa tabela que ela compara as propriedades do gás oxigênio e do ozônio. Então, vamos ler ela um pouco, ó. Aqui, né, eu tenho uma molécula de gás oxigênio, são 2 átomos de oxigênio, cada esfera vermelha representa um átomo de oxigênio, né? Então, aqui o O2, e aqui eu tenho o O3, né? Que são 3 átomos de oxigênio ligados. Então, olha só, como essas propriedades vão ser diferentes, apesar de eles serem compostos pelo mesmo átomo, né? Eles serem compostos pelo mesmo elemento químico, que é o gás oxigênio. Então, a densidade do gás oxigênio é 1,14 gramas por centímetro cúbico, enquanto do ozônio é 1,71 gramas por centímetros cúbicos. O ponto de fusão do gás oxigênio é menos 218,4 graus Celsius, enquanto o ponto de fusão do ozônio é menos 249,4 graus Celsius. O ponto de ebulição, menos 182,8 graus Celsius para o gás oxigênio, e o ponto de ebulição do gás ozônio, 111,3 graus Celsius. Bom, a estabilidade, o alótropo mais estável nesse caso é o oxigênio e o ozônio ele é menos instável. O que isso quer dizer? Que é mais fácil eu reagir, desfazer as ligações que existem entre o ozônio do que entre o oxigênio. Essa ligação entre esses 2 átomos de oxigênio, ela é mais estável, quer dizer, o gás oxigênio ele já está tranquilo, ele vai permanecer como gás oxigênio naturalmente, né? Ele não quer fazer mais ligações, vamos dizer assim. Enquanto o ozônio ele está mais reativo, ele quer muito fazer novas ligações, né? É mais fácil desmanchar
essas ligações, desestabilizar esse composto do que esse. É isso que está relacionado a essa estabilidade, a facilidade de gerar uma reação química no composto. Então, é mais fácil criar uma reação química com o gás ozônio do que com o gás oxigênio. Certo? Então, é isso por hoje. Nós vamos nos falando aí na aula ao vivo e por e-mails também, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até mais.